Hoje quem está na minha mira é uma atriz da cidade de Itu, que já tem uma vasta carreira diante dos palcos do teatro. Eu estou falando dela, Regina Rebelo, que está aqui comigo, para contar um pouco mais sobre a sua vida e também sobre a sua carreira. Tudo bem, Regina? Tudo bem, e você, Alex? Tô ótimo, é um prazer receber você aqui no programa, tá bom? Eu que agradeço o convite. Tá certo, então. Olha aí. Regina, quando foi que você decidiu investir na carreira de atriz? Bom, teatro sempre foi a minha paixão, né? Sempre gostei muito, mas a vida nem sempre leva a gente diretamente no que a gente quer fazer. Sei. Eu tive meus filhos, eram pequenos, então mais tarde que eu realmente fui fazer o meu primeiro curso de teatro e nunca mais eu deixei. Agora, como você já está há um bom tempo na área teatral, eu queria saber de você o que é que mais te fascina no teatro? O teatro é maravilhoso, porque são várias vertentes. Existem pessoas até que entram no teatro sem a intenção, mas ele não deixa mais dele. Por tudo que ele nos traz, pela disciplina que ele impõe, pelo relacionamento com as pessoas e pelo teatro fazer parte da história da humanidade, e sem ele o homem se perde. Então isso me fascina muito, de você estar sempre emprestando o seu corpo para algum personagem, isso é fantástico. E alguma vez na sua carreira você pensou em desistir do seu sonho, que é teatro? Nunca. Por mais dificuldades, porque eu não preciso explicar aqui, porque isso já é muito explicado, que é difícil, que é uma luta, é muito difícil, mas nem por um momento eu pensei em deixar o teatro, nunca. Você acha que é mais difícil fazer teatro nos anos passados ou nos anos atuais? Eu acho que a dificuldade sempre existiu, cada época com sua dificuldade. Na época da ditadura, que eram muitas dificuldades, às vezes atores com a peça pronta para apresentar, para estrear, e era vetado. Então sempre o teatro, em cada época, enfrentou a sua dificuldade, né? E agora, atualmente, o teatro também é muita dificuldade, porque tem falta de patrocínio, de apoio. Outra coisa muito interessante até para a gente tentar fazer essa cabeça mudar é a formação de público. O teatro, ele tem muita dificuldade, público não tem público. Então o que seria interessante nas escolas começar a plantar isso para as crianças entenderem, irem ao teatro, porque só o teatro lota quando as pessoas que estão na peça são globais, né? Que já tem uma cara muito conhecida, daí o público vai. Agora, para atores que são só de teatro, é muito difícil. Você citou um momento do teatro que ele passou pela censura da ditadura, né? Você ou amigos que você conhece já passaram por isso, de serem censurados? Eu, graças a Deus, não, nessa época eu nem estava assim fazendo teatro. Certo. Mas eu tenho amigos assim mais velhos, inclusive, que já estavam assim com a peça pronta para estrear e foi vetada. Não conseguiu pro palco? Não conseguiu. E você consegue me explicar a sensação que você tem toda vez que você pisa no palco do teatro? É uma sensação maravilhosa, porque assim, a adrenalina antes de entrar no palco é muito forte e não existe não ficar nervosa, não existe, a gente fica mesmo. É esse o barato de você sentir aquele nervosismo, é muito gostoso, mas a partir do momento que você entra, que você pisa no palco, aquele nervosismo some. Ele desaparece, é uma coisa que flui daí. É uma sensação, só quem sente. Entendi. Qual foi o primeiro personagem que você interpretou na sua carreira? Meu primeiro personagem foi uma bruxa, pode-se dizer, não era bem uma bruxa, mas era uma
bruxa maligna, ela fazia transformar tudo no mal, ela era muito ruim mesmo, muito. Malévola, né? É. Agora, também como ator, eu tenho sempre aquela curiosidade, né? Como é que o ator ele faz para decorar texto? Tem uma técnica específica? Eu acho que cada ator desenvolve sua técnica. Uns escrevendo até várias vezes, outro falando alto. A minha, por exemplo, eu tenho que falar em voz alta. Entendi. Eu tenho que falar o texto em voz alta, muitas vezes em voz alta. Porque se eu ler o texto e falar, eu já sei, Não vai. não vai. A minha técnica é essa, falo em voz alta muitas vezes, até que chega um momento. Que legal. Então, para você decorar o texto, não é só ler, você tem que pronunciar para poder gravar, é isso? Isso é uma técnica. É uma técnica. E uma das peças mais recentes que eu vi em cartaz, que com a sua participação, com a sua atuação, foi Hamelin. Eu queria saber um pouco mais sobre essa peça, me conta. Esse texto é um texto muito bom mesmo, é do espanhol, Juan Mayorga. Ele se baseou na história do flautista de Hamelin. Olha que interessante. E fala sobre pedofilia, então ele se baseou nessa história e escreveu o texto. É um texto muito importante, assim, para que, olha, todos os pais, familiares, adolescentes, todas as pessoas deveriam ler esse texto. Porque é um alerta, assim, o que acontece no mundo com as crianças. Então, é uma coisa que teria que ser mais divulgada. Essa peça participou em vários projetos e ela foi vista por muita gente. Eu acho que tinha que ser mais vista ainda, porque um texto é fantástico. Que bacana. E o mais interessante é que ligaram o tema pedofilia, que é super atual, é um tema que está presente na sociedade, com um conto de fada, né? Com o flautista que ele fala justamente, o flautista de Hamelin, ele fala justamente isso, né? Que ele entrou lá numa cidade para acabar com os ratos e o rei, em vez de pagar o que ele havia prometido, ele falou, não, você só chegou aqui, tocou uma música, os ratos foram embora, não precisa nem ter trabalho, eu não vou dar um saco de ouro, vou dar uma moeda só. Aí ele, por vingança, tocou a flauta e levou todas as crianças embora. Em 99, você ganhou seu primeiro prêmio na categoria Melhor Atriz. E eu queria saber o que significou esse prêmio para a sua carreira. Olha, um prêmio é muito bom, sempre significa muito. Não quer dizer que o outro que não ganhou seja melhor ou pior, não quer dizer. Porque naquele dia, naquele momento, você estava muito bem e foi um reconhecimento pelo seu trabalho. Eu vejo assim. E não adianta falar que tudo bem, só ganhar um prêmio. Deixa a gente satisfeito com o prêmio. Entendi. O prêmio é um prêmio. Então, naquele momento, o meu trabalho como atriz foi reconhecido. E é verdade que você fundou uma companhia teatral aqui em Itu? Sim. Nós fundamos uma companhia e ela foi muito atuante aqui em Itu e região, com muitas peças, participamos de muitos festivais, inclusive esse que eu ganhei prêmio. Que legal, foi com a sua companhia? Foi, que a gente participava de muitos festivais, então durante esse tempo todo eu acabei ganhando 2 prêmios. Um que foi em Sorocaba e outro em Avaré, uns anos depois. Então essa companhia foi muito atuante. Depois vieram outras, né, outras pessoas, empresários mesmo, com aquele espírito empreendedor, enfim, e que eu participo até hoje com eles também, Sim. né? Mas foi um momento, eu achei que a gente fundou essa companhia teatral de Itu, foi um momento que aqui Itu estava precisando. Parece que o teatro não estava rodando, os grupos não iam para frente com suas montagens, então foi um momento que Itu estava precisando de uma companhia teatral. Aí foi assim que fundamos. Estava carente, né? Eu queria saber agora se você tem um ídolo do meio teatral, televisivo, no meio do cinema, de repente, quem que é? Ídolo é uma coisa complicada, porque a gente pode falar algum nome e esquecer outros.
Acaba sendo injusto, né? Injusto, porque, claro, tem muitos ídolos. E, inclusive até colegas, colegas de trabalho que a gente... colegas que são ídolos mesmo. É claro que esses monstros aí do teatro e do cinema, da televisão, que é Fernanda Montenegro, Paulo Otran, esses ídolos, eles são bons mesmo, não tem como não citar, né? Então, admiro muito o trabalho dessa velha guarda aí, mas eu tenho muitos, seria até injusto ficar falando de todos. Entendi, tá certo então. Não vamos causar injustiça aqui, tá, pessoal? Agora, como é que você avalia a cultura brasileira? A cultura brasileira é uma pena, né? É uma pena porque todo o pessoal que realmente é envolvido e quer mesmo implantar coisas que façam com que a nossa cultura cresça. Mas eu sinto assim cada dia mais difícil, a luta está... vontade de desistir, a luta está grande porque tinha que começar, como eu sempre digo, lá de pequenininho, né? A formar desde a criança, né? Formar essa ideia do que é importante a arte, não só o teatro, mas sim todo tipo de arte, o que é importante, o que a arte traz, o que a arte modifica. E eu acredito que por uma engrenagem, por tantas questões, eu acho que cada dia fica mais difícil começar lá nessa educação para explicar para o ser humano crescer já com essa sede de arte, de entender que sem a arte o ser humano não é nada. Regina, chegou o momento do programa que você precisa responder a pergunta bomba. Você está preparada? Opa, eu espero. Olha aqui o que a produção preparou, uma bomba para você. Oi! Bomba! Então vamos lá, tá preparada, né? Tô. Vamos lá Vamos então. lá, Olha manda só. lá. Em 2018, um ator ele emprestou seu corpo nu em uma exposição no Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo. E causou uma enorme polêmica pelo fato dele estar exposto nu e que as pessoas podiam interagir com o corpo nu dele. Ainda assim, com esse trabalho, ele é um ator atuando. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre as cenas de nudez, tanto no cinema, no teatro, na TV. O que você acha disso? Olha, a cena de nudez é assim, ela tem que ser necessária. O que não pode, na minha opinião, existir é o nu pelo nu, de graça, sem... Ah não, eu vou fazer uma cena, um diretor quer montar uma cena e coloca o ator ou a atriz sem roupa nenhuma, totalmente nu, de graça, sem ter no contexto ou do texto, ter a necessidade de estar nu. Quando o texto pede que o ator esteja nu, eu acho totalmente plausível, eu acho normal, eu acho que tem que ser. Não acho nada demais o ator ou a atriz ficar nu, desde que haja a necessidade, que o texto peça aquela cena de nudez. Aí tudo bem. Você faria a cena? Se o texto pedisse, se fosse necessário, com certeza. Então tá certo, tá respondida aqui a pergunta. Não foi tão difícil, né? Não, imagina, foi ótimo. Então tá certo. Olha, com a pergunta bomba a gente chega ao final da nossa entrevista. E eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Eu fiquei muito contente com a sua presença, viu? Ah, eu que agradeço. É sempre muito bom a gente falar sobre teatro, sobre arte, enfim, né? É verdade. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. E a gente fica por aqui. A gente chegou ao final da nossa entrevista com Regina Rebelo. E a gente volta semana que vem com muito mais pra vocês, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.